Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está ouvindo isso ou assistindo isso, caso você esteja no YouTube, ouvindo caso você esteja em alguma das plataformas que a gente disponibiliza o nosso podcast para você. Bem-vindos a mais um episódio do Enquadro, nosso podcast que a gente fala sobre absolutamente tudo que dá na nossa telha e que a gente tem vontade. Eu estou sozinha hoje porque se eu fizer um podcast para falar sobre livro com o Luan, eu acho que ele, sei lá, ele se joga daqui, ó. Se joga. Ou ele vai ficar o podcast inteiro com aquela cara assim, ó, me olhando. Sério, Isabela? É sério isso? Eu nem ligo o microfone. Então, ele nem liga o microfone. Então, eu vim falar hoje com vocês sobre um livro que eu acho muito legal, que chama Tribos, do Seth Godin. É um livro curtinho, inclusive eu tô com ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Peraí. Caso você esteja no YouTube, você está vendo essa cena. Se não, você está perdendo a minha cena pegando o livro. Mas é esse livro daqui, ó. Ele é um livro pequenininho, ele é um livro curto, muito fácil de ler. Tem uma didática muito fácil, assim, de você ir fluindo a leitura. E o Seth Godin, ele fala basicamente sobre como a tecnologia acelera os processos. Então, nessa época de tecnologia e globalização, houve uma horizontalidade de tudo, né? Então as pessoas passaram a ficar mais horizontais, o poder de comunicação foi para as pessoas e as pessoas se tornaram grandes, foram para uma onda de ser mais gestores, técnicos, e que a gente clama por líderes. Então, há hoje uma falta de líderes, porque muita gente faz muita coisa, só que ao mesmo tempo são coisas mais técnicas. Então, a gente está valorizando muitas coisas técnicas e estão faltando líderes no mundo, líderes no mercado, líderes em várias profissões. E o que são líderes, né? E aí dei um breve resumo sobre o livro. Inclusive, se você tiver interesse nesse assunto, é muito legal de você ler. Mas eu queria dar o meu parecer sobre tudo isso, sabe? Então, quando a gente fala de liderança, e eu não vou falar só sobre os preceitos que estão no livro, tá? Eu vou falar sobre o que eu tirei disso de aprendizado e que eu quero passar para você. Então, quando a gente fala de liderança, o líder, a gente tem vários líderes diferentes, né? Então, por exemplo, Hitler foi um líder. Ele foi um líder pro mal, mas ele foi um líder. Por quê? Porque ele inspirou com ideias, com as falas, com o jeito, inspirou muitas pessoas a fazerem algo, a acreditarem em algo. Quando a gente pega, por exemplo, Gandhi foi um grande líder, Nelson Mandela foi um grande líder, Malcolm X, o Muhammad Ali, por exemplo, que é um boxeador, ele foi um grande líder. Se a gente pega o Lula aqui no Brasil, ele foi um grande líder também. Então, a gente tem vários líderes, tanto para o bem quanto para o mal, que fazem as pessoas acreditarem naquilo que elas acreditam, e vou pegar agora de mercado, tá? Fazem elas acreditarem naquilo que elas acreditam e lutarem por um ideal, fazerem coisas. Então, o líder tem esse poder de literalmente liderar as pessoas para algum lugar, para algum caminho. Inclusive, por exemplo, se a gente pensa no Steve Jobs, o Steve Jobs foi um grande líder. Ele tinha várias capacidades diferentes, ele não era por exemplo, ele começou como programador, né? Só que ele adquiriu várias capacidades e habilidades diferentes de liderança e se tornou um líder de uma grande empresa. De uma grande empresa, dei uma travada aqui. Mas ele poderia não ser o melhor programador da Apple, provavelmente não era. Mas ele era a pessoa que tinha mais habilidades e que inspirava todo um estilo de vida dentro do negócio e um estilo de vida fora do negócio também das pessoas que se inspiravam no que ele acreditava, né? Então, por exemplo, você vê que a Apple veio como uma empresa de tecnologia disruptiva dentro do mercado. A Apple não fala só sobre qualidades técnicas. A gente raramente compra um iPhone só porque ele tem uma câmera de X megapixels ou porque o processador dele é XPTO. E quando a gente pega outras empresas de tecnologia, a gente percebe que elas focam muito nas qualidades técnicas. Então, às vezes tem um banner da Apple que é só o iPhone e a maçãzinha, acabou. E de outras empresas, por exemplo, tem o telefone e várias setas, vários escritos com várias qualidades técnicas e tal. E a Apple não, a Apple vende um estilo de vida. Então, a Apple é também uma empresa líder. Por quê? Porque ela tem ali o que ela acredita,
ela tem ali quais são as coisas que ela defende, valores, assim como um líder, e ela lidera essas pessoas que clamam por essas coisas que são valorizadas dentro da empresa. Então, os ideais, né? E hoje em dia eu enxergo muito isso. As pessoas vão na onda dos outros, principalmente quando a gente fala de rede social, né? Vocês podem perceber isso também. As pessoas vão na onda dos outros e fica todo mundo meio que igual. Fica uma coisa horizontalizada. E aí a gente percebe que um ou outro desponta, às vezes por polêmica, às vezes por, enfim, N motivos possíveis. Só que até os que despontam, muitas vezes não têm características de liderança. Então, os grandes líderes hoje, eles estão escassos. Se eu falar para você quem é um grande líder hoje, fica difícil de você conseguir imaginar. Por exemplo, a gente pode vamos pegar de governo, sei lá, o Trump é um grande líder? Sei lá, para as pessoas lá que acreditam nas coisas que ele fala, Bolsonaro é um grande líder? Não sei. Tem gente que acredita nas coisas lunáticas que o cara fala, tá ligado? Então, assim, pode ser um líder para essas pessoas, mas não são grandes nomes de líderes e de liderança como a gente vivia, né, há tempos. Então, as pessoas passaram a valorizar outras coisas e perderem essa essência do que é liderar, do que é você inspirar. E aí tem, às vezes, várias confusões na nossa cabeça, que é normal, que é pensar em liderança como algo que é impositivo. Então, assim, a liderança, ela precisa ser imposta. Então, o líder não é o chefe. Então, às vezes, a pessoa é presidente de uma empresa, ou sei lá, é o CEO, fundador de uma empresa, e o líder, na verdade, é outra pessoa que está ali. Tem outra pessoa que está ali, é um gerente, por exemplo, que é muito mais líder do que essa outra pessoa. Então, não é por cargo, não é quem está acima de você é seu líder. Não, essa pessoa é seu chefe. Entendeu? Então, as pessoas, elas aprenderam a ser chefes, aprenderam a ser funcionários, aprenderam, enfim, a fazerem coisas técnicas, habilidades, só que não aprenderam a ser líderes. E isso é algo que é muito poderoso. Quando você é líder, quando você tem essa característica de liderança, você leva as pessoas para onde você quiser. As pessoas, elas te seguem para onde você for, elas te defendem com unhas e dentes. E eu acho que a gente eu realmente concordo com o Seth nisso que ele fala, né, no livro, essencialmente, no livro Tribos, que é que a gente tá com escassez de líderes hoje no mundo. Eu concordo com isso. Tanto que eu não consigo pensar, agora, se eu tiver que pensar, eu não consigo pensar em grandes nomes de líderes e de liderança no mundo. Então, tipo, quem tem característica de líder? Não tô falando em quem é mais famoso, menos famoso, tem mais dinheiro, menos dinheiro. Não, eu tô falando assim, quem realmente é aquela pessoa que inspira, que os outros vão atrás porque acreditam no que ela acredita. Quem é uma pessoa que tem a coragem de expor os seus ideais, por mais que tenha gente que vai discordar e que leva as pessoas para um lugar. Tem um cara, né, do marketing que chama Ícaro de Carvalho. Eu falo sempre pro Lua dele. Eu acho que ele tem uma característica de liderança. E ele age como um líder que não quer ser líder, sabe? Mas ele é um cara que ele fala o que ele pensa, ele defende os ideais, ele defende os valores dele com unhas e dentes, e as pessoas mudam as ideias das cabeças delas para poder acreditar naquilo e seguem aquilo e repetem as frases. Então, isso para mim é liderança. Peguei o exemplo dele, que foi um que veio na minha cabeça agora, né? Mas assim, eu tento fazer isso também, por exemplo. Como que eu tento fazer isso? Eu exponho os meus ideais. O que eu defendo? O que eu abomino? O que tem a ver comigo? O que não tem? Qual é o meu sonho? O que eu busco pro mundo? O que são coisas que eu não acredito? E você ter a capacidade de inspirar o outro quando você expõe essa sua ideia. Então, você criar, por exemplo, quais são sei lá, 3 frases que descrevem, então, o seu sonho, algo que você não concorda, que você vai contra. Quais são essas frases essenciais, sabe? Eu sei que isso aqui não é uma aula, é um podcast, é para trocar ideias, para, enfim, expor minha cabeça, mas eu tenho esse perfil de professorinha, assim, eu gosto de dar tarefas para vocês, né? A chata, mas enfim. Eu gosto de dar tarefas, eu gosto de pensar em como a gente coloca na prática, como a gente realmente pratica isso. A liderança, para mim, ela é ditada pelas coisas que são as suas frases essenciais, sabe? Então, assim, por exemplo,
O exemplo dele, tá? Que ele fala por exemplo, minha pátria é minha família. Então, as pessoas começaram a entender o que que isso significa e a aplicar essa frase na vida. Então, isso é muito sério. A pessoa passa a agir de acordo com as frases essenciais. Então, esse minha pátria, minha família, por exemplo, quer dizer o quê? Antes de olhar para a política, ou para o mundo, ou para isso e para aquilo, eu olho para dentro da minha casa. Então, se eu quiser ficar discutindo a política, mas eu não conseguir ser uma boa mãe para os meus filhos, uma boa esposa para o meu marido, uma boa pessoa para as pessoas que estão em volta de mim, do que adianta? Eu tô lutando por um lugar errado e não consigo fazer na prática nem dentro da minha casa. Então, enfim, isso é uma frase que resume um pensamento, uma crença. E aí, a gente precisa ter essas crenças. E quando você para perceber, tem grandes pessoas que são muito famosas hoje em dia, ou que são muito ricas ou muito famosas, que não têm crenças. Quando você para pra pensar, por exemplo, na Virgínia. Virgínia é, mano, um fenômeno, a menina. Ela é muito boa no que ela faz. Mas você sabe quais são as crenças dela? Eu não sei. Então, assim, ela tem muito sucesso, mas ela não é líder. E não quer dizer que é ruim você não ser líder. Porque tem muita gente que não é. Só que. E aí você vê uma outra pessoa que é menor em número de seguidores, por exemplo, só que é líder de muitas outras pessoas. Então, assim, o nível de impacto que você tem sobre o outro é muito ditado pelo nível de liderança que você consegue ter. Então, assim, como você se torna um líder? Você precisa ter algum perfil de uma pessoa que inspire. Tem pessoas que nascem com o dom da palavra, por exemplo, que tem a capacidade de te convencer a fazer as coisas. Então, Hitler, que a gente estava falando, era um cara assim. O cara tinha o dom da palavra. A gente pode falar o que for, mas ele tinha o dom da palavra. Se ele quisesse, ele conseguiu convencer uma nação inteira a matar pessoas que eram de outra religião, de outra crença, que moravam do lado. As pessoas eram vizinhas e passaram a se odiar e a matar. Então, olha o que o cara conseguiu fazer. Isso é um líder. Um líder pro mal, óbvio. Odeio ele também, mas assim… a gente não pode deixar de perceber que é liderança. Tipo, isso é liderança. Você conseguir mudar a cabeça da pessoa. Tem gente que nasce com o poder da palavra e que normalmente utiliza pro mal. E tem gente que desenvolve habilidades de liderança. Então, por exemplo, uma coisa que meu pai sempre me falou foi assim: as coisas mais difíceis que a gente tem que lidar na vida são fama, dinheiro, poder da palavra, beleza. Tá? Ele fala tipo de 5 coisas, tá? Beleza, poder da palavra, o poder, dinheiro e fama. E aí tem muita gente que fala, não, é muito mais difícil lidar com a pobreza. Eu concordo que você ser rico é melhor do que você ser pobre. Ter dinheiro é melhor do que não ter. Só que pra você entender por que essas são as coisas mais difíceis de lidar, é porque quando a pessoa tem essas coisas, uma delas ou todas delas, normalmente ela vai pro caminho do mal. Então, quando a pessoa tem muito dinheiro, muito poder, normalmente ela utiliza isso para benefício próprio e acaba, assim, prejudicando milhares de pessoas. Quando a pessoa tem muita beleza, ela acaba usando isso pro mal, enfim, para iludir as pessoas, ou acaba usando isso para conseguir o que ela quer, pra, enfim, terminar um casamento, sei lá, pra N coisas. Não tô falando que gente bonita trai marido ou é adúltera, tá? Mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Tipo assim, quando a pessoa tem fama, é difícil ela usar a fama pro bem, pra realmente inspirar o outro, pra ajudar o outro. Normalmente utiliza não só pro mal, mas com um cunho de que não vai ajudar ninguém aquilo. Você não tá necessariamente fazendo bem, você tá fazendo só a benefício próprio, né? Poder da palavra. Tem grandes pessoas que foram líderes maravilhosos, que tinham o poder da palavra. O Martin Luther King também, por exemplo, ele foi uma pessoa que tinha o poder da palavra. Aquele discurso dele do I have a dream, você já viu? Que ele fala, I have a dream that all men is going to be free, blá, blá, blá. Então, assim, ali você vê, cara, o cara sabe. Tipo, ele sabe convencer os outros, ele sabe te deixar com a espinha assim, ai meu Deus, ele sabe te dar calafrio, sabe? Ele utilizou para uma causa do bem, ele utilizou esse poder da palavra para ajudar os outros. Só que se a gente vai colocar na balança, a gente vê muito mais nomes de pessoas que utilizam esse poder da palavra, por exemplo, pro mal, né? Para benefício próprio ou pro mal mesmo. Então, para matar os outros, para odiar os outros, para enfim, né, tudo isso, porque você precisa dessas crenças, você precisa ir contra algo, mas você pode ir contra algo
falando o que é o certo. Ou você pode ir só na base do certo, eu acredito nisso, vamos acreditar nisso. Então, normalmente incitam o ódio para tentarem se tornar líderes. E para mim não é esse o caminho. Para mim, o caminho para você se tornar líder é você pensar que você precisa inspirar o outro. Inspirar ele ou a ser melhor, ou a fazer algo de diferente, não fazer o que todo mundo faz, ter as suas crenças, né? Aquelas suas frases essenciais que a pessoa vai acreditar. Então, por exemplo, uma frase essencial minha, que norteia muito minha filosofia de vida, é o seguinte: "Não estamos aqui porque queremos, estamos porque precisamos". Eu acredito muito nisso, é uma frase que eu criei, então, Isabela Mate. Mas assim, essa frase ela dita muito do que eu acredito. Então, não estamos aqui porque queremos, estamos porque precisamos. Eu vou fazer até um podcast falando só sobre isso. E você pode ter frases assim que vão nortear o seu pensamento, que vão explicar por que você pensa do jeito que você pensa. E aí é bom fazer uma reflexão para entender se você tá indo na onda de todo mundo ou se você tá conseguindo se tornar líder também. Porque o mundo precisa de líderes. A gente precisa de líderes para a gente movimentar as pessoas para os propósitos do bem. Porque as pessoas agora elas só querem fama, dinheiro, beleza, essas coisas que eu falei. Só que elas querem isso sem saber por que querem. Eu só quero ter fama. Por quê? É pra ajudar o máximo de pessoas? É pra você inspirar essas pessoas? Ou é só pra elas ficarem te bajulando e a ser o benefício próprio? Entendeu? A pessoa não sabe por que que ela quer as coisas. Então é muito importante a gente entender as raízes do nosso desejo de liderança, né? E é isso, mais ou menos. O que eu penso sobre esse livro é isso. Essa não foi uma resenha exata do livro. Tem um outro livro que eu tô terminando de ler, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que eu tô amando. E aí eu vou fazer uma resenha do livro mesmo e trazer, porque ali ele fala sobre coisas que nem quero abrir tanto só para o meu pensamento, sabe? Eu quero realmente falar sobre o que tá ali, porque eu tô aprendendo muita coisa lá. Mas aí eu falo aí num próximo episódio com vocês. Se você tá no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve, comenta aqui o que você achou e principalmente compartilha. Se você tá ouvindo só o podcast, compartilha com outras pessoas. Fala se gostou. Vamos tentar aumentar as visualizações para atingir mais pessoas, para a gente ajudar mais pessoas, para a gente poder abrir essas conversas com mais pessoas. Então espero que você tenha gostado. Essa é a minha deixa. Microfone, brincadeira, não vou jogar microfone nenhum, que Lua me mata. E encontro vocês então no próximo episódio. Não sei se eu vou estar entrevistando alguém, se eu vou estar com o Luan, ainda não sei. E é isso, espero que você esteja gostando, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até lá. Eu dei um beijo no microfone, amor. Achando que era você. É, sabe que a gente sempre dá um beijinho no fim? Aí foi força de coisa, eu dei um beijo no microfone.